O ex-presidente Jair Bolsonaro já está na sede do Partido Liberal em Brasília, onde já deu entrevistas para a mídia, para a imprensa do Brasil inteiro e até do exterior, inclusive agora já usando tornozeleira e também à mercê das medidas restritivas de direito. E o que na verdade, o processo mostra é uma coação que a justiça brasileira detectou por causa, desde o dia 26 de maio, quando uma primeira entrevista do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos mostrou já uma tentativa de intimidação da justiça brasileira através de comunicação do governo norte-americano, numa tentativa de fazer com que o governo norte-americano fizesse interferência na justiça brasileira, uma coisa desconexa. Passados os dias, semanas de 26 de maio até agora, julho, pela atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e das próprias entrevistas do Jair Bolsonaro, o presidente norte-americano, inclusive na carta que no dia 9 remeteu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump, colocando que o tarifaço de 50% do Brasil, uma questão econômica, também teria tido a motivação de, teoricamente, a justiça brasileira estar perseguindo o Jair Bolsonaro com os processos. Muito bem, tarifaço, medida econômica, pressão de Donald Trump. O que acabou acontecendo? O processo, na verdade, aberto lá para investigar a coação em 26 de maio, durante todo esse tempo, se confirmou, porque quer queira, quer não, o tarifaço é medida econômica. Agora, a interferência do Donald Trump na justiça brasileira, a coação contra o Alexandre de Moraes, porque quer queira, quer não, soberania do país. O Brasil pode ter todos os seus defeitos, o Brasil pode ter todos os questionamentos possíveis em torno do seu andamento, tanto judiciário, executivo e legislativo, mas quem tem que resolver os problemas do Brasil são os brasileiros e as suas instituições. Quer queira, quer não, o Brasil é um país com uma Constituição Federal em vigor, é um país com exercício pleno das suas instituições, é um país polarizado, com divergências e diferenças de interpretações, mas isso não pode fazer com que uma outra nação, quaisquer nações que sejam, interfiram em quaisquer medidas internas, sejam medidas econômicas, sejam medidas legais, sejam medidas jurídicas e sejam principalmente medidas judiciais. Então, o que aconteceu é que nesse dia 18, esse processo que vinha desde o dia 26, proposto pela Procuradoria-Geral da República, que é a investigação sobre a coação do Eduardo Bolsonaro e agora do Jair Bolsonaro, é que essas medidas fizeram com que a PF fosse fazer uma busca e apreensão e Jair Bolsonaro já foi intimado, inclusive tomou conhecimento por seus advogados, e seus advogados já estavam acompanhando as medidas, e agora ele vai ficar sem poder circular das 19 horas às 7 da manhã, durante o dia ele pode circular, vai poder circular, mas desde que está com a tornozeleira, não pode se aproximar e nem fazer quaisquer encontros com diplomatas ou embaixadas de outros países, e também não pode fazer quaisquer contatos com réus
da mesma ação, no caso, o Eduardo Bolsonaro entre eles. O que vai acontecer é que esse é outro processo gravíssimo, porque é coação, coagir a justiça, coagir o curso do processo, é ficar tentando fazer com que haja intimidação de juízes, procuradores, pessoas. Nós podemos questionar, agora fazer esse tipo de coação. O que aconteceu é que a justiça acabou acatando as medidas propostas pela Procuradoria-Geral de Justiça, Procuradoria-Geral, que é quem está fazendo a denúncia. E na verdade, o que o Jair Bolsonaro e seus advogados estão dizendo é que é mais uma perseguição, que ele está se sentindo humilhado, que está se sentindo perseguido pelo Alexandre de Moraes, e obviamente eles vão tentar fazer com que essas medidas sejam relaxadas, ou seja, vão impetrar medidas a partir de hoje e até a próxima semana, no sentido de que sejam invalidadas as medidas ou relaxadas as medidas, como os de tornozeleira, como a proibição, inclusive, dele participar das redes sociais, proibição de circular em quaisquer lugares, e que ele não tem a mínima intenção de fazer fuga, de fugir, de se abrigar em quaisquer embaixadas, ou o que ele disse na entrevista que concedeu à mídia. A verdade é uma só, é mais um imbróglio, mais uma disputa jurídica, mais uma disputa judicial, mais um processo nessa briga entre direita e esquerda, nessa briga entre Estados Unidos e Brasil. O certo mesmo é que tem que se começar a discutir as coisas e as causas de forma separada. A questão econômica e a questão do Brasil e dos Estados Unidos deve ser negociada pelas duas diplomacias, pelos dois governos, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo presidente Donald Trump. A questão jurídico-judicial tem que continuar sendo debatida junto ao Supremo Tribunal Federal. E a questão da disputa partidária, desses discursos daqui, discursos dali, entre PT, PL, entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro, faz parte de todo o processo. O que não pode é se misturar, é querer fazer com que tudo se coloque numa mesma panela. Não. A questão jurídico-judicial é uma, a questão política é outra, a questão das diferenças e das disputas comerciais entre dois países devem ser tratadas separadamente. É essa a questão.